agora o capítulo 6 do nosso livro, aquele que trouxe o livro, e vamos também abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 4. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com bastante atenção. Eu vou ler todo o capítulo 4, que nós possamos voltar a nossa atenção à palavra do Senhor. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as nações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu santo nome. Grandioso és tu, Pai. Tu és soberano sobre todos nós. Tu és soberano sobre tudo. Que o Senhor possa, nesse momento, mais uma vez, se fazer presente em cada um de nós, nos ajudando a compreender a Tua palavra, a entender tudo aquilo que for falado. Que o Senhor, mais uma vez, possa me usar como instrumentos nas Tuas mãos, e que nós realmente possamos nos alimentar, revigorarmos, Senhor, retomarmos as nossas forças para continuarmos te servindo e fazendo a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados,
Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, hoje nós estamos então na lição no capítulo de número 6, onde fala as boas notícias sobre o esgotamento. Que até agora o que nós estudamos, às vezes vocês perguntam, mas só tem notícia ruim? Não, a palavra de Deus tem notícias boas também sobre o esgotamento. Tem coisas aqui que nós vamos aprender para nos dar força, coragem, perseverança, persistência naquilo que não está dando certo. Porque às vezes nós desistimos na primeira vez que já a coisa dá errado. Deu errado ali, você já desiste. Não é vontade de Deus, será? Por isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus. É por isso que nós devemos o tempo todo estar em comunhão com Ele. Porque quando você está em comunhão com Deus, você consegue ouvir a voz de Deus. Você consegue entender, compreender qual é a perfeita vontade agradável de Deus para você. Você não fica na dúvida, porque Ele não te deixa na dúvida. Eu vou ler aqui o início aqui que está no livro. Ele fala o seguinte: Paulo levanta a questão aqui na leitura que nós fizemos. Ele levanta a questão do desfalecimento ou aquilo que estamos chamando de esgotamento espiritual. Conforme observamos o contexto dessa e de outras passagens das Escrituras, somos confrontados com o fato de que o esgotamento espiritual é um problema sério e que traz consigo muitas consequências desastrosas. Foi onde eu falei para vigiarmos, porque tem consequências que muitas vezes você não consegue mais repor aquilo que foi perdido. Tem muitas coisas que dão erradas que você tenta refazer, tenta remendar, tenta consertar e às vezes não tem como. Não tem mais conserto. Às vezes isso no teu pensamento. Mas Deus entra. E ele continua aqui: felizmente, Paulo e outros autores bíblicos não descrevem o problema apenas de um ponto de vista negativo. A Bíblia está repleta de boas notícias que nos ensinam a como evitar e vencer o esgotamento espiritual. As más notícias são que podemos experimentar esgotamento espiritual. E as boas notícias são que esse problema pode ser tanto evitado quanto vencido. E às vezes bate essa dúvida: esse problema é tão grande, será que eu vou conseguir passar por ele? Às vezes quando a Covid te pegou, por exemplo, você teve dúvida? Se você ia continuar vivo ou se você já veio logo aquele pensamento: oh meu Deus, agora eu vou, é minha vez. Se você retornar um pouco a sua mente ao início da pandemia, lá nos primeiros meses, fevereiro, março, abril do ano passado, quando uma pessoa pegava Covid, você já dava o atestado de óbito para ela, porque a coisa estava tão feia, nós estávamos tão assim alarmados, tão preocupados, tão estressados com a situação, que a gente já tinha esse pensamento instantâneo: oh meu Deus, pena daquela pessoa, vai morrer. Às vezes a pessoa está com um câncer, e você olha com aquele olhar assim, de querendo dizer: oh meu Deus, não vai viver mais. E eu vou repetir a mesma história que eu sempre repito aqui: muitos que acordaram hoje sadios, não tinham problema nenhum de saúde, essa hora já estão mortos, essa hora já partiram, e não tinha problema de saúde nenhum. Então, meus irmãos, que nós possamos lembrar desse Deus a quem nós servimos. Quando chegar a tua hora, não tem desculpa. Você pode engasgar com caroço em grãozinho de milho. Entrou no lugar errado, você perdeu o ar, morreu, acabou. Quando chega a hora, não tem para onde correr. Mas essa preocupação existe? Existe. E o que nós devemos fazer com ela? Glorificar o nome do Senhor. Colocar na presença dEle, porque Ele pode fazer todas as coisas. A boa notícia que Paulo traz aqui é que esse problema pode ser tanto evitado quanto vencido. E ele continua aqui no livro. Paulo destaca as boas notícias sobre o problema ao dizer: não desfalecemos. Se você olhar logo no início aí do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele fala: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Tem muita gente desfalecendo muito fácil.
Tem muita gente se entregando muito facilmente. Meus irmãos, eu falo para vocês, estudando no seminário, olhando ali, a primeira vez que eu olhei grego e hebraico, eu falei, meu Deus do céu. Porque é algo totalmente novo, é algo totalmente diferente. E eu falo mais para vocês, muitos desistem nesta hora que muitos desistiram. E quando chega lá na frente, ele fala, não deveria ter desistido, eu conseguiria passar por aquilo dali. Você não, Deus te faria passar por aquilo dali. Porque Ele é o nosso Deus. E às vezes nós nos entregamos fácil. A luta nem começou direito, você já olhou para o adversário. Imagina um lutador entrando no ringue. Ele tudo bem, está ali preparado, treinado, forte, musculoso, tudo se sentindo o campeão, o cara. Aí ele chega no ringue e vê aquele cara maior do que ele, mais forte do que ele. Só a mãozada dele derruba ele. Ele fala, vou voltar para trás. É mais ou menos por aí. Às vezes nós não fazemos como Davi fez, olhou para o gigante. Só que primeiramente ele olhou para Deus, ele viu o tamanho de Deus, o gigante era grande. E se você olhar nas histórias bíblicas, antigamente, bem no início da igreja, antes do início da igreja, o Antigo Testamento ainda, onde tinham os gigantes, teve muitos guerreiros do Senhor que olharam para aquele gigante lá e não ficaram com medo, porque ele sabia quem servia. Se você olhar para o livro de Josué, por exemplo, quando ele assume a responsabilidade de conduzir aquele povo, que ele fica com medo, Deus fala para ele, tão somente ser forte e corajoso, não te mandei eu? Mas Senhor, esse povo, a gente quer sempre, desculpa, esse povo é muito teimoso, esse povo é muito rebelde, será que eu vou conseguir? Nós esquecemos que quem está à frente é Deus. E logo aquele povo chegou para Josué, Josué, tão somente ser fiel ao Senhor. Se você olhar um pouco mais para frente, capítulo 2, capítulo 3, mais ou menos, tão somente ser fiel ao Senhor. Se você, Josué, for fiel ao Senhor, nós vamos te seguir onde quer que você for. Nós vamos guerrear a tua guerra. Nós vamos te ajudar. O povo chegou e falou para Josué. E às vezes nós queremos isso, às vezes nós precisamos que alguém chegue para nós e fale, você vai conseguir sim. Continua fazendo o que você está fazendo, que você vai conseguir, porque o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus é quem está à frente. É igual quando o Senhor falou para Davi, Davi consultou o Senhor, Senhor, tem mais uma guerra aí pela frente. Posso partir? O Senhor, não, espera. Você vai sentar, você vai ficar ali, deixa os homens descansarem, você vai orar, você vai refletir. Quando você ouvir a copa das árvores balançando, aí sim você levanta e vai, porque eu já estou indo à frente. E esse é o nosso Deus, meu irmão. No teu momento de esgotamento, seja ele físico, espiritual, mental, psicológico, o que for, lembre de Deus. Lembra que é Ele que está indo à frente, não é você com a tua força, com teus músculos, olhando para o lutador, você fala, eu não vou conseguir. E realmente não vai não, por ti mesmo você não vai conseguir não. Mas quem luta por nós é Deus. Mesmo em meio aos maiores esgotamentos possíveis, que tem esgotamento tão sério que você olha e você não vê a solução. É como você olhar aqui para esse jarro aqui, esse vaso, e você não vê um vaso. Você olha para as flores, você não vê as flores, mas você vê o que está lá dentro. Ou seja, você tem a capacidade de enxergar o que está lá dentro, mas não tem capacidade de enxergar as flores que Deus colocou na tua vida. E isso é normal do ser humano. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imundos, como a palavra fala em Isaías. Nós somos como trapos de imundícias. Nós somos assim. Só que às vezes nós esquecemos do nosso Deus. Porque está na ponta da nossa língua, eu sou pecador. Está na ponta da língua do cristão, de qualquer pessoa, eu sou pecador. Eu erro mesmo. Realmente eu sou falho, mas não está na ponta da língua muitas vezes. O meu Deus, Ele está vendo. O meu Deus, Ele pode me perdoar, mas eu não posso repetir esse pecado. Às vezes nós esquecemos disso e repetimos o pecado. Fazemos a mesma coisa do mesmo jeito. Seja em pensamentos, atitudes.
Meus irmãos, tenhamos cuidado com isso. Continuando no livro, fala 4 considerações preliminares importantes que nós devemos saber para poder aprofundarmos um pouco mais desse assunto. E aqui fala o seguinte: antes de explorarmos as boas notícias sobre como evitar e vencer o esgotamento espiritual, nós precisamos nos lembrar de algumas verdades. A primeira é que o homem que falou sobre não desfalecer não era um recém-convertido. Paulo não era um recém-convertido, já tinha mais de 20 anos no ministério. A primeira é essa: então, quando Paulo escreveu sua segunda carta aos Coríntios, já era cristão pelo menos 20 anos, já havia feito 2 viagens missionárias e ministrado à igreja de toda aquela região. Sua terceira e última viagem missionária incluiu muitos lugares que ele já havia visitado com sua longa segunda viagem. A segunda carta aos Coríntios foi escrita na Macedônia durante essa terceira viagem. E aqui ele continua: é comum e razoável que novos convertidos vivam empolgados com sua nova vida em Cristo. Meus irmãos, eu lembro quando eu fui convertido, eu queria converter todo mundo. Eu chegava para as pessoas, a pessoa falava: não, esse Deus aí não existe não, moço. A gente tem vontade de segurar pelo colarinho da pessoa e falar: ele existe porque eu criei foi nele. Ele existe porque me apresentaram ele existe. Você que não existe, dá vontade de você pegar e trazer a força para a igreja, né? E às vezes, muito tempo depois, você continua assim, querendo converter as pessoas. Sendo que quem converte não é você, é Deus que converte. Mas isso é comum no crente empolgado. Então, para eles, é fácil se alegrar em tudo. O crente, quando se converte, ele fica alegre com louvor. A palavra pode repetir 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes que ele está alegre do mesmo jeito. O hino pode ser o mesmo, semana por semana, o mesmo hino. Ele está cantando alegre, exuberante ali com aquilo. Porque tudo é novo. Tudo é novo. E nós vamos chegar no ponto que nós queremos. Estão ávidos por ensino, aceitam de maneira desejosa novas verdades e logo contam aos outros o que aprenderam. Você sai espalhando por aí a novidade de vida que agora você tem. Normalmente são os crentes mais antigos, cristãos há um bom tempo, que ficam esgotados quando as provações e dificuldades da vida extraem aquela empolgação e aquele zelo inicial pelo Senhor. Aí a coisa vai apertando, a mente vai ficando cauterizada, e você começa a ver aquilo como chato, esgotamento espiritual começa a te abater. É igual quando você começa num trabalho novo, você começa empolgado, o patrão fala: você faz? Faço. Você fica até mais? Fico. Você pode chegar mais cedo? Posso. Depois de um determinado tempo, você pode chegar mais cedo? Patrão, infelizmente não vai dar. E você inventa uma desculpa. Você conta uma historinha. Beleza, passou. Chega um determinado dia, um feriado, e você trabalha num feriado. Eu não queria trabalhar hoje, já sei. Vou pegar um atestado. E as coisas vão piorando, porque você já vai ficando acostumado com aquela situação. O patrão chega: você pode ficar um pouco mais tarde hoje, eu estou precisando de você. Patrão, marquei um compromisso com a minha esposa, ainda coloca a esposa no meio. Marquei um compromisso com a minha esposa que é inadiável, não tem como mudar. Mas pode ser outro dia. E o pior é que às vezes ainda tem a cara de pau de oferecer outro dia e chegar outro dia faz a mesma coisa. Meus irmãos, às vezes vocês não percebem, às vezes eu não percebo, mas às vezes eu estou fazendo isso com Deus. Hoje eu não vou na igreja não, porque hoje eu estou cansado. Não, hoje é o seminarista que vai estar lá. Ixi, se fosse pelo menos pastor, eu iria, mas nós temos essa dificuldade. Infelizmente, não é culpa tua não. Não fica se julgando: meu Deus, eu sou pecador, meu Deus, eu sou fraco. É fraco mesmo. Mas o nosso foco tem que ser o foco que Paulo também tinha: Deus. O foco é Deus. Então, meus irmãos, é importante verificarmos que, apesar de seus muitos anos na fé e das inúmeras provações e dificuldades pelas quais passou, Paulo ainda se empolgava com as coisas de Deus. Ele era capaz de dizer: não desfalecemos.
Paulo chegava aqui para aqueles que o acompanhavam ali, ó, nós estamos apanhando, nós estamos sendo xingados, nós fomos surrados várias vezes, blasfemaram contra nós, cuspiram na nossa cara, não bateram a porta na nossa cara, não nos deixaram entrar, mas não desfalecemos. Não se entregue, é isso que Deus tem a dizer para mim e para você, não se entregue. Não comece a pensar besteira, porque a nossa mente já vai direto àquilo que não presta, é automático. Mas Paulo chegava para aqueles irmãos, não desfalecemos. Vamos continuar. A obra não é nossa, a obra é de Deus, nós temos que prosseguir. O nosso alvo é outro. Continuando no livro, a segunda verdade é que a declaração não desfalecemos era algo muito significativo, pois Paulo sofreu muitas perseguições durante o tempo do seu ministério. Foram muito além da sua capacidade de suportar, um pouco mais no meio da leitura. Repetindo, não vai dar para fazer toda a leitura porque realmente é muita coisa, mas leiam em casa, leiam. Então, meus irmãos, um pouco mais embaixo ele fala que passaram por aflições, dificuldades, calamidades, açoites, prisões, tumultos, trabalhos e noites sem dormir. Meus irmãos, uma noite sem dormir é muito ruim. E eles começavam a cedo, mesmo sem dormir, levantavam e ia pregar a palavra do Senhor. Mesmo cansado, exausto, muitas vezes sem comer, porque eles comiam daquilo que davam para eles. Ele não tinha despensa cheia igual nós temos em casa. Amanhece o dia no domingo, um dia maravilhoso, café está lá pronto para ser feito. Não vou fazer não, tem que fazer o café? Não, então não tomar não. Não é verdade? Nós temos a nossa despensa cheia, se tem um cuscuz está lá, se quer um pão está lá, se quer uma rosquinha está lá. Na hora do almoço está lá, o arroz, o feijão, a carne. Oh, mas eu estou tão cansado, não vou para a igreja hoje, estou desfalecendo de tanto cansaço. Olhe para Paulo, veja a vida desses importantes homens do Senhor. Eles não se cansavam e nosso Deus também não se cansa nem se fadiga, nós sabemos disso. E ele continua mais um pouco abaixo. É algo bem diferente quando a pessoa passa por toda a sua caminhada cristã enfrentando perseguições e tribulações. Essa foi a vida do apóstolo Paulo e ainda assim, depois de 20 anos, ele podia dizer, não desfalecemos. Não desfalecemos. Tinha vida boa Paulo? Não tinha, meu irmão. Mostra o momento bom de Paulo. Momento dele confraternizando ali com a própria família. Seja pai, mãe, irmãos. Você vê? Paulo estava no campo o tempo todo. Batalhando, levando a palavra de Deus, apanhando, sendo preso. E o povo orando por ele, ele orando. E não desfalecia, e ainda fortalecia a outros que queriam desfalecer. Essa foi a vida de Paulo, meu irmão. E a terceira verdade que precisamos lembrar é que Paulo não era um super-homem, desprovido de sentimentos. Ele tinha sentimentos. Paulo era muito emotivo. Ele tinha seus momentos de tristezas, de choro, mas não se entregava. Pelo contrário, esse homem experimentou grande fraqueza física e era muito sensível emocionalmente. Às vezes você olha para uma pessoa, você vê essa pessoa tão forte, eu não vejo essa pessoa se entregar. Você sabe como é que está aquela pessoa por dentro? Você sabe. Às vezes você até pensa, a pessoa não tem problema nenhum, esse irmão. Você sabe, mas não se entrega. Aquele irmão está demonstrando ali aquela dureza, aquela firmeza, porque ele sabe o foco dele. Ele sabe o foco, ele sabe o que Deus tem reservado lá na frente. Página 118, na metade, segundo parágrafo, fala: Paulo tinha bons motivos para andar angustiado pelos coríntios. Eles o haviam criticado, chamando-o de não confiável, inconstante, fraco, feio e mau pregador. Muitos chegavam para Paulo e falavam: você não sabe nem pregar a palavra de Deus. Mas por que não sabe, meus irmãos? Muitas vezes você fala isso do pastor. Eu não estou falando do nosso pastor, mas muitas vezes você olha para um pastor que está falando a verdade, você fala: ele não sabe pregar. Não agradou meu coração. Não fui com a cara desse pastor. Porque a verdade está sendo dita e às vezes a verdade, você não quer aquela verdade para você.
Tem muitos crentes por aí, eu não falo na nossa denominação não, porque aqui nós pregamos a palavra, mas tem muita igreja por aí. Se você um dia tiver a oportunidade de conversar com algum deles, falar, se você não tiver mudança de vida, você vai queimar no mármore do inferno. Você vai ser condenado, você vai ser crucificado, você vai ser morto, você começa a falar. Aquela pessoa vai dizer, o irmãozinho não entende nada de Deus. O Deus que eu sirvo, Ele é misericordioso, o Deus que eu sirvo, Ele é amor também. Esquece da justiça de Deus, o nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus justo, mas o que é justiça para você? O que é ser uma pessoa justa para você? É fazer o que deve ser feito, e da maneira correta. Isso é justiça. E é o que Deus vai fazer, da maneira correta, e vai fazer o que deve ser feito. Nós devemos lembrar disso, antes de fazermos qualquer besteira, não desfalecemos. Ele continua, a quarta verdade é que precisamos ter em mente aquilo que Paulo disse, que não disse em 2 Coríntios 4, 1,16, quando ele fala aqui o seguinte, na nossa leitura, verso 16, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos, é uma luta constante, dia após dia, dia após dia. E às vezes nós paramos e falamos, mas essa situação não muda, já estou lutando com isso já tem tanto tempo. Nada muda. Paulo te alerta, essa luta, essa cruz, que nós cada um tem que carregar, é dia após dia, dia após dia. Uma coisa de cada vez, um degrau por vez. Até o dia que o Senhor quiser, até o dia que Ele já determinou. Então, meu irmão, ele não disse simplesmente, eu não desfaleço, mas ele falou, não desfalecemos. Paulo queria que soubéssemos que ele não era o único a não desfalecer. Ele queria falar para mim e para você, você está olhando às vezes para mim aqui, ouve me exaltar, que a gente muitas vezes exalta Paulo, né? Paulo foi isso, Paulo foi aquilo, Paulo pregou, Paulo andou, Paulo viajou, Paulo converteu. E nós esquecemos das dificuldades que eles passaram. Das vezes que apanharam, que foram cuspidos, que foram expulsos de determinadas cidades. Se você olhar no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chegou em Listra, por exemplo, ele foi ovacionado. Todos ali queriam carregá-lo no colo. Ele falou, não, porque eu sou servo do Senhor, não estou fazendo nada. Eles queriam exaltar Paulo e exaltaram a Paulo. Se você olhar um pouquinho mais para frente, aqueles mesmos que exaltaram ele, bateram nele, surraram, jogaram fora da cidade como morto. Eles entregaram ali fora da cidade como morto, de tanto apanhar. E o que Paulo fez ao levantar, meus irmãos? Foi pregar novamente. Imagine como Paulo estava, para você bater numa pessoa tanto, e você ter a certeza que aquela pessoa está morta, é porque aquela pessoa apanhou muito. Com certeza aquela pessoa está sangrando por todos os lugares. Com certeza tem carne cortada. Com certeza, meus irmãos, tem o olho inchado. Aí você olha, esse está morto, esse morreu. Ele levantou e foi pregar a palavra de Deus novamente. E quantas vezes nós desistimos na primeira tentativa, na primeira dificuldade, nós desistimos, nós nos entregamos. Então, meus irmãos, quem estava com Paulo nessa época? Paulo tinha vários companheiros em sua viagem missionária: Sópatro, Aristarco, Secundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo e Lucas, que é o autor do livro de Atos. Fora outros que os acompanhavam nessa jornada. Então, meus irmãos, reflita sobre tudo isso. O segredo de Paulo para vencer e evitar o esgotamento, que está aí logo no subtítulo, ele fala o seguinte: é importante termos em vista essas 4 verdades ao considerar a declaração de Paulo, de que não desfalecia. Somos encorajados e instruídos por um homem experimentado na fé, que era Paulo, que conhecia as dificuldades, cuja personalidade era profundamente emotiva.
e que tinha como companhia pelo menos 8 cristãos que partilhavam de seu zelo pelo Senhor. Qual era o segredo de Paulo, então? Como ele e seus companheiros deveriam não desfalecer sob tais circunstâncias e pressões? Quantas vezes você já chegou para um amigo teu, ou talvez um irmão da igreja: meu irmão, como é que eu não posso desistir? Como é que eu não posso pensar assim? Se a coisa está na minha frente me mostrando que é assim, como é que eu não posso pensar assim? E às vezes a gente fala: como Paulo não desistiu? Como na situação dessa que aconteceu em Listra, por exemplo, ele poderia muito bem ter jogado a toalha. Quando você vê, mas esse Deus não, eu estou morrendo. Meus irmãos, a morte é lucro. A morte é lucro. A resposta começa a se revelar nas palavras de Paulo em 2 Coríntios 4,16, que nós acabamos de ler, onde ele fala que o nosso homem interior, ele se renova dia a dia, no verso 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo revela que o segredo para não desfalecer era que ele e seus companheiros experimentavam uma constante renovação espiritual, dia após dia, ou seja, oração, joelho no chão, confiança em Deus, intimidade com Deus, ligação direta com Deus, comunhão com Deus. Meus irmãos, é isso que te dá força, é isso que te dá coragem a prosseguir. Não é simplesmente ter um amigo do lado. Ele pode até te aconselhar, ele pode até tentar te fortalecer, mas quem vai te sustentar, quem vai te levar até o final é Deus. É Deus, não podemos esquecer disso. Para não desfalecermos, página 120, precisamos da renovação que recebemos no momento da nossa salvação. Essa renovação inicial é descrita lá em Título 3,5, que fala: não por causa de atos de injustiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando somos salvos, Deus nos dá um novo coração, uma nova mente, novos objetivos de vida, uma nova mente e novos objetivos de vida. O teu foco agora é outro. O teu foco agora não é o que o mundo te mostra, mas sim o que Deus te mostra e te revela diariamente através da palavra dEle, dia após dia, e que nós esquecemos. Nós esquecemos, meus irmãos. Continuando. Então Deus nos dá um novo coração, uma nova mente e novos objetivos de vida. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. A partir de agora a tua vida é diferente. É fácil? Não. Com certeza será até mais difícil. Mas você não vai estar sozinho. Com certeza terão ali surras no teu caminho, terão ali xingamentos no teu caminho. Com certeza terão ali pessoas para te desestimular a fazer aquilo que Deus quer. Página 121, no início: da mesma forma que precisamos de um suprimento constante de alimento físico para sustentar nosso homem exterior, nós precisamos de uma provisão constante de alimento espiritual para sustentar nosso homem interior. Meu irmão, alimento espiritual, Bíblia, oração, jejum, entrega completa nas mãos do Senhor, onde nós confessamos: Senhor, eu não sou nada, o meu homem exterior é pecador e é falho, o meu interior é pior ainda. Penso mal do meu irmão, julgo o meu irmão, condeno o meu irmão. Eu sou imundo. É isso que nós temos que falar para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, me transforma, me renova, me muda, porque eu não mereço. Eu não mereço. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de toda da boca de Deus. Como crentes, precisamos ser constantemente sustentados com alimento espiritual, da mesma forma que alimentamos nosso corpo. Deixar de alimentar continuamente o espírito leva ao esgotamento. Quando você percebe, você caiu. E às vezes você está tão caído que você não vê luz mais nenhuma.
é onde entra esgotamento espiritual, você deixa de ver o Deus que te salvou. O teu foco é outro. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Hebreus capítulo 12, verso 1, lá na parte B, ele fala: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Lucas capítulo 12, ou melhor, Lucas capítulo 9, verso 23 diz: se alguém quiser acompanhar-me, ele continua aqui, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, se alguém quiser acompanhar-me, tome diariamente a sua cruz. Sabe, quando você acorda, você fala: oh meu Deus, tem que trabalhar de novo, a sua cruz, tome ela, leve. Oh meu Deus, tem tanta coisa para pagar hoje, tome a sua cruz e leve, pague essas contas. Oh meu Deus, mas hoje o dia vai ser tão difícil, como tu sabe, tu é evidente. Tem bolinha de cristal. Meu irmão, nós crentes, nós temos tido esse tipo de pensamento. Isso está errado. Está errado, nós não devemos pensar assim. Corramos, quando Hebreus fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta é essa. Corramos, não deixe de olhar para o foco. Corra. Não, alcancei, corra de novo. Não, agora me bateram, me surraram, eu estou caindo e agora corre de novo. É isso que Deus tem para te dizer: corre. E confia nele. Pensar corretamente é essencial. Mais um subtítulo. Aí, voltando à passagem que nós acabamos de ler no verso 16 de Coríntios, perceba que Paulo diz: por isso não desanimamos. Interiormente estamos renovados dia após dia. Dia após dia, meu irmão, indica que a renovação, manter a chama bem acesa, é um processo contínuo e que requer esforço contínuo. Não é simplesmente aconteceu, agora eu vou vencer. Não, meu irmão, é uma luta diária. São obstáculos diários. São momentos difíceis diários. E às vezes durante todo o dia. Mas não desfaleça, é o que Paulo tem a nos dizer. Nós devemos treinar diariamente a nossa mente. Nós devemos ser atletas espirituais, aqueles que praticam todos os dias. Se você observar a vida de um atleta, ele tem que treinar todos os dias. Aquelas meninas da ginástica que você olha assim, aí você fala: que bonito, que lindo. Investiga a vida daqueles meninos, aquelas meninas, como tem dores nos joelhos, nas juntas, dores em toda a parte do corpo. Mas estão ali perseverantes, treinando, porque tem um foco. Qual o foco? Ganhar medalha, ganhar um troféu. E qual é teu foco espiritualmente, meu irmão? É ganhar o quê? É viver onde? É morar onde? E nós desfalecemos, paramos de treinar, paramos de praticar, paramos de fazer. E vamos desfalecendo. Quando você percebe, você já está despreparado para a luta. Você está despreparado para saltar. Preste atenção nisso. Reveja a tua vida, meu irmão. E ele continua aqui que isso é um processo diário. Manter em forma um homem interior é como manter um bom relacionamento também no casamento. Ele cita esse exemplo, às vezes chega ao teu casamento, 10, 20, 30 anos, às vezes você chega para pessoas que já têm mais de 20 anos de casado: separei do meu marido. Como? Vocês pareciam tão bem. Isso acontece no casamento. Olhe para o teu casamento também. Isso aqui serve para o teu casamento. É prática diária, o romantismo diário, o amor diário, a entrega diária um ao outro, a confiança diária. Isso é alimentar-se. E no Evangelho não é diferente. Essa alimentação tem que ser diária, tem que ser constante. Um bom casamento não pode se manter se não houver um investimento diário, mensal e anual, ou seja, o tempo todo. Da mesma maneira, o homem interior requer investimento constante. Investimento constante. O que você tem investido a tua vida, quando se fala na tua vida espiritual, meu irmão? O que você tem investido? Qual tem sido a tua forma de viver espiritualmente? Qual o testemunho que você tem dado, onde quer que você ande? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem sempre alguém te observando, principalmente não crente?
observando como é que é a tua vida, para ele falar lá na frente, ó, aquele crente ali, eu mesmo não quero ser igual aquele crente que fala mal dos outros, crente que julga os outros, crente que só aponta o erro dos outros e não olha para os seus. Meus irmãos, cuidado, cuidado. Mas o que exatamente é esse homem interior que às vezes nós falamos, né? Aqui ele explica, o homem interior abrange nossos pensamentos, propósitos, sentimentos, desejos, objetivos, nossas atitudes, emoções, perspectivas, nossa imaginação, vontade e consciência. Tudo isso é o nosso homem interior que nós devemos alimentar todos os dias. Uma boa convivência, uma boa consciência, bons sentimentos. Bons sentimentos. Se você alimentar o que há de melhor dentro de você, você pode ter certeza, meu irmão, que o que há de ruim, e não vai dizer que não tem nada de ruim, porque nós temos, mas se você alimentar muito mais o que é bom em você, ele vai se sobressair sobre o que é ruim que existe ainda na tua vida, seja em atos, seja em pensamentos, seja no que for. Se você alimentar aquilo que é bom, ele vai vencer. E o que é mal em você não vai nem aparecer, porque você alimentou diariamente aquilo que Deus quer. Você alimentou o teu interior da forma correta. Precisamos diariamente ter em nós a mente que estava em Cristo Jesus, né? Onde ele fala diariamente, precisamos manter o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está lá em Colossenses capítulo 3, verso 2. Dia a dia precisamos decidir. Dia a dia nós precisamos enfrentar essas batalhas. Dia a dia, meus irmãos, nós precisamos correr a corrida que está proposta a cada um de nós. Página 123, segundo parágrafo fala: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Eu vou abrir aqui Hebreus, os irmãos não precisam abrir, só se quiserem. Hebreus capítulo 12, é uma leitura rápida que eu acho interessante. Capítulo 12, a partir do verso 1, onde tem inclusive como subtítulo o seguinte: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Aí fala: portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ele fez isso aqui por quê, meu irmão? Por mim e por você. Para que não se fatigueis em teu próprio pensamento, em tua própria vontade, em teu próprio desejo, não vos fatigueis desmaiando, se entregando em vossos próprios pensamentos, em vossas próprias vontades, em seus vossos desejos. É isso que Deus tem a me falar hoje, para mim e para você. Não desmaie. Não desmaie. Quando você está no serviço militar, eles falam o seguinte: mesmo quando você for atingido, você ainda tem que correr, você ainda tem que rastejar, você ainda tem que pular. É assim que é a nossa vida, meu irmão. Quando você olhar para você, oh meu Deus, é agora, corra. Não se entregue, não desmaie. É isso que Deus quer. Corra a corrida que está proposta. Faça o que Deus determinou, do jeito que Ele determinou. Às vezes você olha para você: mas quem sou eu? Sou tão fraco, sou um ser humano pecador. Realmente é. Mas você não tem que olhar para você, você tem que olhar para Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? O livro aqui ele fala o seguinte: além do mais, com que frequência encorajamos nosso coração a pensar corretamente a respeito de Deus? Diariamente, o que eu tenho pensado sobre Deus? Quem é esse Deus que eu sirvo? Quem é esse Deus que é pregado lá na igreja lá? Será que esse Deus realmente é forte desse jeito? Será que essas árvores aí foram criadas por Deus? Será que esse sol foi criado por Deus? Meus irmãos, às vezes nós olhamos para tudo e esquecemos da presença de Deus.
Nós esquecemos de quem é Deus. Nosso Deus é um Deus de santidade, justiça, misericórdia e graça. Se quisermos evitar desfalecer, precisamos de uma visão correta de nós mesmos e dele. Quando você tem a visão correta de Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às turbulências que te afetam, mesmo em meio às coisas ruins que te pegam, você não vai desfalecer, você não vai desmaiar, porque o nosso Deus é forte. Amém, meus irmãos? Às vezes nós temos medo até de falar amém, né? Meus irmãos, o nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor o tempo todo, porque Deus escolheu colocar o grande tesouro de Jesus, Cristo, em vaso de barro, que somos nós. Nós somos esses vasos de barro que nós fizemos na nossa leitura. Não vai dar para explanar muito, porque o nosso tempo já está adiantado, mas o vaso de barro que Deus fala na palavra dele, no verso 4, no verso 3, primeiro no capítulo 4, 2 Coríntios, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos esses vasos de barro, frágeis, quebráveis, mas Deus, Jesus Cristo, habita em mim e em você, Ele habita em nós, e é isso que importa. É Ele que é forte, é Ele que é poderoso, é Ele que pode todas as coisas, não sou eu. Carregue isso com você, quando a coisa apertar. Isso não é meu, essa briga não é minha, é de Deus, é de Cristo, está comigo, Cristo está comigo. Não desmaie, não se entregue. Página 129, o último parágrafo fala: meu corpo e o corpo de qualquer outro crente é e sempre foi um vaso de barro. A diferença é que conforme envelhecemos, percebemos mais e mais como esses vasos de barro são realmente frágeis. Nós somos frágeis. Meus irmãos, quando você olhar para alguma situação onde você pensar: eu sou forte, eu sou poderoso, eu posso, você não pode nada. Você não pode nada. Nós somos vasos de barro quebráveis, frágeis. E por dentro nós somos sujos. Apesar de termos o Espírito Santo de Cristo em nós, nós somos sujos por dentro. E muitas vezes nós fazemos questão dessa sujeira, dessa imundícia dentro de nós. Muitas vezes nós não fazemos força nenhuma para expulsar, para limpar esse interior. Às vezes nós fazemos tudo para sujar mais. Porque o meu coração está alegre, meu coração está satisfeito. Não olhe para isso. Deus deliberadamente, página 130, decidiu usar a nós, vasos de barro, para que sempre que algo for realizado pelo reino, as pessoas vejam que não há nada especial em nós e compreendam que tudo foi feito pelo poder de Deus. Ele decidiu fazer assim para que Ele receba a glória. Ele decidiu fazer assim para que seu poder seja demonstrado em nossas fraquezas. Mas Ele me disse, no meio da página 130, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando eu estou caído, aí sim é que eu revelo o nome de Cristo. Quando eu estou caído, aí sim é que eu mostro a quem eu estou servindo. Quando eu estou caindo, desmaiando, é que eu falo para esse desmaio, é que eu falo para essa fraqueza: o Deus que eu sirvo é forte, o Deus que eu sirvo é poderoso. Quando eu sou fraco, aí sim que eu sou forte, porque é aí que Deus se revela, é aí que Deus aparece. Tenha certeza disso, meu irmão. Quando você achar que não dá mais, Deus entra. Jesus Cristo assume. Jesus Cristo passa pelas copas das árvores e te fala: venha, meu filho, que agora eu estou indo. É assim, meu irmão. Não é diferente. A palavra do Senhor não mente.
E essas são as boas notícias que a lição nos traz hoje. Quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Creia nisso, meu irmão. A nossa fraqueza revela que somos dependentes totalmente de Deus. A nossa fraqueza mostra para mim e para você que nós precisamos dele. A nossa fraqueza diz: levanta, porque esse corpo não é teu, essa alma não é tua, essa vida não é tua. Levanta, porque agora sim eu vou me revelar através da tua vida. Feche seus olhos, meu irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos nesse momento pelas boas notícias que o Senhor nos dá diariamente, através da tua palavra, através do teu amor, através da vida que o Senhor veio a essa terra, viveu 33 anos por cada um de nós, nos dando exemplo, nos mostrando como devemos fazer, por onde devemos andar, o que devemos pensar, o que devemos falar, onde devemos sentar. O Senhor é o nosso Deus, Pai. E nós clamamos mais uma vez pela tua presença em nossas vidas. Somos falhos, somos pecadores, somos vasos de barro, Senhor, que podem se deteriorar a qualquer momento, que pode quebrar a qualquer instante, mas nós sabemos que o Senhor é forte, nós sabemos que o Senhor se revela através de mim, através dos nossos irmãos que aqui estão, através da tua igreja, através do teu povo. Nós sabemos que o Senhor se revela diariamente a cada um de nós, e às vezes nós não queremos te enxergar, nós não queremos te ver, porque o pecado que habita em nós às vezes é mais forte. O pecado que habita em nós muitas vezes nos cega, Pai, e desvia-nos dos teus caminhos. E nós clamamos misericórdia, Pai. Tenha misericórdia de nós. Socorrei-nos. Transformai-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo. Renova-nos a cada instante. Arranca dos nossos corações o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Às vezes que queremos ser mais do que aquilo que o Senhor permitiu. E nós clamamos, Senhor, socorro, Pai. Socorro. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Não nos deixe caminhar sozinhos em momento algum. Cuida de nós, cuida da tua igreja. Abençoa cada irmão que aqui está, abençoa os irmãos que estão nos assistindo. Que todos sejam, Senhor, atingidos pelo teu Espírito Santo nesse exato momento. Que todos sejam nesse momento fortalecidos. Eu não conheço o problema dos meus irmãos, mas o Senhor conhece. Eu não conheço as dificuldades que eles estão passando agora, os momentos de tormentos, de fraqueza, mas o Senhor conhece. E eu clamo, Senhor, pela tua igreja. Fortalece a tua igreja. Fortalece o teu povo, anima o teu povo, levanta o teu povo, encoraja o teu povo. E que a tua igreja, Senhor, seja uma igreja viva, onde o teu Espírito Santo vive e irá continuar conosco por toda a nossa vida, e que nós possamos te servir da maneira que te agrada, Pai, até o último suspiro, até o último instante, que nós possamos falar do Senhor, que é o nosso Deus, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos fortalece nos momentos de fraqueza, nos momentos que precisamos, nos momentos que estamos debilitados. Nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso caminho. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor.